Olá pessoal, sejam bem-vindos para nossa primeira live foi estudar, segunda live nobreza, terceira live caminhar e a quarta live de uma série de 12 lives é incomodar. Caramba, incomodar é algo que é uma virtude. A gente precisa incomodar quando, deixa eu falar de uma forma que não seja não traga problemas. Você precisa incomodar quando é para favorecer uma coisa, a justiça. Incomodar, ela, a raiz da virtude incomodar vem da justiça. A virtude cardeal da justiça, ela de certa forma incomoda. Por isso que muitas vezes um advogado ele precisa incomodar. Incomodar o quê? Ele precisa defender algo, ele precisa defender alguém, ele precisa defender alguma causa. E isso incomoda. Então, você lutar contra algo mal, você incomodar, falar, mostrar que existe algo ruim, isso é muito importante. Você vai precisar incomodar. Porque Jesus Cristo muitas vezes incomodou a sociedade na época. Porque Jesus Cristo, ele anunciava a verdade. Ele não compactuava com as coisas, com as injustiças, com as coisas ruins. Nós temos também o João Batista. Antes de Jesus, João Batista já anunciava, já incomodava. E o que é que aconteceu com João Batista? Cortaram a cabeça dele, né? Por causa de... Ele incomodou tanto, ele mostrou tanto a verdade, ele falava tanto da verdade, ele anunciava tanto a verdade, que cortaram a cabeça dele. E a justiça... a incomodar é uma virtude quando você usa ela para favorecer o bem. Você incomoda algo que é ruim, você anuncia o bem e vai incomodar aqueles que estão propagando o mal. De certa forma, você vai incomodar. Você vai incomodar no seu trabalho, você vai incomodar na sua faculdade, você de certa forma vai incomodar dentro de sua casa. Muitas vezes o primeiro cancelamento acontece dentro de casa, porque você começa a falar coisas dentro de casa, você vai querer falar a verdade dentro de casa e você vai incomodar quem não quer compactuar com a verdade. E isso gera um pouco de incômodo. Incomodar quando você quer lutar por algo que é bom não é ruim. O apóstolo que eu trouxe para vocês aqui de incomodar é São Matias. São Matias foi o que substituiu Judas, né? Judas Iscariotes, que se suicidou. E para substituir Judas nessas 12 letras da palavra enciclopédia, e que cada letra é uma virtude, e cada virtude é ligada a um apóstolo, eu trouxe o substituto de Judas Iscariotes, que foi São Matias. São Matias, por que São Matias, ele de certa forma incomodou? Primeiro, São Matias, ele foi escolhido depois que Judas se suicidou. Então, muitas pessoas se incomodaram pelo fato de Matias não ter medo de se associar aos apóstolos que naquela época eram perseguidos. E pelo fato dele se associar, ele buscou também incomodar a própria família, as pessoas que o rodeavam, porque ele não teve medo de se associar aos apóstolos e dar continuidade ao que Jesus tinha deixado. São Matias, ele tem algo muito bom, porque ele não teve medo, naquela época de perseguição, ele não teve medo de estar do lado certo. Ele não teve medo de ser justo. E a justiça é a virtude base da pessoa que incomoda. Toda pessoa que é justa, toda pessoa que busca
defender o bem, defender as coisas nobres, essas pessoas causarão incômodo. E numa sociedade em que ninguém quer falar a verdade, ninguém quer viver na verdade, porque quando você começa a viver na verdade, você perde amigos, você perde trabalho, você perde oportunidades, você perde seu namoradinho, sua namoradinha, você perde status social, você começa a viver, entre aspas, fugindo de pessoas que, de certa forma, estão te perseguindo. Você não tem onde reclinar a cabeça, como Jesus dizia. O filho do homem, o filho de quem defende a verdade, o filho de quem está do lado certo, não tem onde reclinar a cabeça. Engraçado, eu converso sempre com minha irmã, Silvana, e meu pai sempre, a gente sempre foi católicos. E meu pai, ele vivia assim, meu pai sempre teve muitos amigos e ao mesmo tempo, pelo fato de meu pai ser cristão, meu pai sempre defendia muito a moral cristã e de certo ponto alguns amigos não. Então era sempre certo de meu pai estar buscando estar com pessoas que também tivessem o mesmo interesse. Então a gente terminava tendo amizade muitos com as pessoas da igreja. E dentro da igreja, meu pai sempre terminava tendo aquele trabalho de estar sempre servindo a igreja, eram trabalhos missionários. E a gente sempre se mudava, sempre a gente estava mudando de casa, de apartamento, e sempre viajando. E minha irmã dizia, Silvana, caramba, a gente já se mudou tanto. Então é isso, quando você resolve viver uma vida de comunhão com o que é certo, de mostrar a verdade, de viver na verdade, é natural que você vai incomodar. Você não pode ser aquele chato de querer empurrar a goela abaixo as coisas, mas você também não pode ter medo de viver o seu evangelho, de viver a sua vida pautada na verdade. E muitas vezes o respeito humano, porque a gente tem medo de perder amigos, de perder uma vida social agradável, de perder o conforto de a gente estar no meio social em que, entre aspas, né, a gente tem tudo do bom e do melhor. Só que, como o Chesterton, ele já dizia, o católico ele precisa respeitar a todos e ninguém respeita ele. Então, o católico ele vive desse perrengue de que ele é obrigado a respeitar todo mundo, mas ninguém respeita a fé dele. Então, nós somos assim, nós vivemos nesse mar, né, de rosas e de sangue. Então, o católico ele precisa ter esse entendimento. O respeito humano pode te atrapalhar muito no desenvolvimento do seu trabalho. O respeito humano pode, ao mesmo tempo, fazer com que você, por um certo período de tempo, ache que você está se dando bem, mas no final você pode perder o mais importante, que é a comunhão com Deus. E quando você perde a comunhão com Deus, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter a vida mais confortável do mundo, você pode andar nos melhores carros, morar nas melhores mansões, mas você não vai ser realizado. Porque a virtude, ela é que nos realiza. Por que a virtude nos realiza? Porque ela te traz para o centro, para a realidade, ela te traz para uma vida plena. Porque quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, a virtude da justiça. Se você sofreu uma injustiça porque está defendendo uma coisa que é certa, você vai estar numa prisão, preso, como São Paulo. São Paulo muitas vezes incomodou e ele foi preso. São Paulo estava preso e cantando, louvando a Deus. Como é que você entende um negócio desse? Porque São Paulo ele entendeu tudo. São Paulo ele estava realizado, preso.
São Paulo preso estava realizado. Como é que você não quer chegar num grau de fé desse? E isso, galera, não é dinheiro, não é só a cor da sua pele, não é trabalho, não é só faculdade, não é pós-graduação, não é mestrado, não é nada. É uma coisa simples que todos nós temos de graça. Que é da graça de Deus, a gente entender isso, que é de graça. Se você tiver a virtude de lutar, incomodar em prol da verdade, em prol da justiça, você pode estar preso. Vamos lá, o cara pode tirar sua vida agora, dar um tiro em sua cara, desculpe. Se você morrer lutando pela justiça, cara, você vai virar um Marte. Pô, eu morri lutando pela verdade, lutando porque eu acreditava em Deus. Você vai para a comunhão dos santos. É o pior que pode acontecer com você, é ir para a comunhão dos santos, é virar um mártir. O cara te matou porque você estava do lado certo. Cara, não existe realização, não existe vida melhor, não existe paz melhor do que essa. É você entender, São Paulo e Barnabé estavam presos, estavam felizes cantando. Por quê? Porque a pessoa, quando ele incomoda defendendo a justiça, a pessoa, quando ele incomoda do lado certo, da verdade, cara, isso é a realização. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com cor da pele, não tem nada a ver com se você é homem, se você é mulher, se você mora no Brasil, nos Estados Unidos, se você passa fome na África, ou se você é um milionário na Inglaterra. Cara, são valores que a gente deixou se perder. As pessoas hoje têm medo de falar a verdade. As pessoas hoje têm medo de falar de Deus. As pessoas hoje têm medo de assumir os seus valores, por medo de perder o emprego, por medo de perder uma namorada, por medo de perder ser ridicularizado. Eu brinco assim, né? Cara, eu já fui tanto ridicularizado que eu nem ligo para negócio de ridicularizado, porque imagine, Jesus Cristo foi ridicularizado, São Paulo foi ridicularizado, Padre Pio foi ridicularizado. Eu, um simples mortal. Cara, se você estiver do lado certo, pode te ridicularizar, pode zombar de você, podem rir da sua cara. Que você sabe, cara, eu tô... É muito gostoso, assim, é louco, mas quando você tá do lado certo, eu vou falar uma coisa aqui que muitas vezes pode soar até como soberba, mas não é. É uma delícia você estar do lado certo. É uma delícia você viver sendo perseguido porque você tá defendendo Deus, defendendo Jesus Cristo, defendendo a causa do nosso Senhor. Se você está do lado do nosso Senhor, cara, é uma delícia você ser perseguido, é uma delícia, sei lá, até se você for morto. Cara, eu digo assim, se eu for morto defendendo o que eu acredito, defendendo a minha fé, vai que eu vou para a comunhão dos santos, já pensou? Então, até preso. Quantas pessoas hoje são presas injustamente porque está defendendo a fé, porque está do lado de Deus? Então, quando você incomoda, como São Matias, ele chegou depois. Jesus já havia falecido quando tinha sido morto quando São Matias volta e ressuscitado. São Matias, ele prontamente assume o lugar de um apóstolo que se suicidou. E São Matias, em nenhum momento ele questiona. Ele disse: estou aqui e eu vou fazer o que eu tenho, o meu dever. O meu dever é incomodar. O meu dever é me juntar aos apóstolos que estão sendo perseguidos. E para mim vai ser maravilhoso ser perseguido por causa de nosso Senhor. Então, incomodar é uma das melhores virtudes quando você está do lado certo. Você não pode estar incomodando quando você está do lado errado. Porque incomodar para levar algo ruim
você está errando duas vezes. Você está primeiro incomodando, porque já tá sendo inconveniente, e o pior, levando coisa ruim. Porque quando você incomoda para levar uma coisa boa, pode ter certeza, a palavra de Deus, ela é fato, ela vai chegar ali, a pessoa vai se incomodar, mas ela vai refletir. Na mesma hora ela vai dizer, cara, como Herodes, quando João Batista falava para incomodar, o que é que acontecia? Herodes, calma, pera aí, não vamos matar ele não. Porque Herodes gostava de ouvir o que João Batista falava, incomodava ele, mas ele gostava de ouvir. E na nossa geração, quem não incomodou mais do que o nosso professor, nosso querido Olavo, né? Nosso querido professor saudoso Olavo. E o Olavo, ele sempre falou a verdade, sempre se colocou de uma forma correta. O professor, ele tinha um amor pelos alunos, um carinho, sabe? Você perguntava ao professor 50 vezes, ele respondia com a maior, sabe? Ele gosta, é um cara que ele gostava de ser professor, ele nasceu para isso. Ele tinha a vocação de professor. É aquele cara que você pergunta 10 vezes, ele vai responder, como se estivesse respondendo a primeira vez, com a maior paciência. E por mais que Olavo fosse um cara que tinha o direito de incomodar, porque Olavo ele foi um gênio, ele estudou sozinho, ele percebeu o grau de caótico em que estava a educação, e ele percebeu que ele não iria aprender o que ele precisava aprender para poder incomodar da forma certa, e ele teve que buscar, estudar, pesquisar, porque ele sabia, eu preciso incomodar, eu preciso fazer a diferença, eu preciso falar a verdade. Eu preciso falar a verdade, eu preciso incomodar da forma certa. E foi o que ele fez. E o professor Olavo, nessa geração, nos deixou, e o maior legado não foi em vida, né? Foi depois que ele morreu. Hoje, Olavo está muito mais forte do que quando ele era vivo. Engraçado, ele sempre diz, né? Eu deixei mais de 10 mil alunos prontos para fazer a diferença. E é isso, ele incomodou da forma certa, deixou 10 mil seguidores, 10 mil alunos formados na verdade, e hoje fazem a diferença e incomodam da forma correta. Então, incomodar da forma correta é você incomodar do lado certo, defendendo a justiça, defendendo as causas que tragam vida, que tragam amor, que nos eleve como ser humano, para que a gente possa fazer a diferença realmente. Então, pedir a São Matias que nos dê essa força. São Matias, rogai por nós, que faça que a gente tenha o mesmo espírito forte como o do professor, que lutou até o último dia da vida dele por uma educação correta, baseada na verdade e nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo.